a energia dela. Então, me ajudem a receber da maneira que ela merece, nossa querida, extraordinária Larissa. Lari, seja bem-vinda. Cadê você, minha filha? Será que ela não entrou ainda? Acabou de conectar. Aqui! Tava falando de você, Lari. Manda ver. A sala é toda sua. Hello, cheguei! Boa noite para vocês, como vocês estão? Que sala linda, maravilhosos. Bom, gente, vou começar aqui com vocês. Já estava falando para o Rafa. Rafa, pelo amor de Deus, tem uma reunião rolando. Vou começar aqui, como que eu faço? Mas deu certo, estou aqui hoje para falar com vocês de objeções, que é um assunto, gente, que eu amo demais. Eu vou gravar aqui para vocês, porque depois vocês falam assim, Lari, você não gravou. Aí não vou esquecer. Peraí, deixa eu botar para gravar aqui. Vou gravar. Grava aí, põe para gravar. Lari já está gravando já. Já? Então, maravilhoso. Então, tá ótimo. Então, vamos embora, gente. Eu fiz um slidezinho aqui para não esquecer de passar nada para vocês, mas foi bem rapidinho mesmo. O que eu quero falar para vocês agora, a gente começando aqui. Objeções parece aquele assunto que ninguém quer falar sobre, né? Aquele assunto que você fica até arrepia, né? Porque você já fala assim, ai, vai ter uma objeção, eu não vou saber contornar. Para quem já trabalha com vendas, eu já vou adiantar para vocês, objeção sempre vai existir na sua vida em tudo. Se hoje a gente fosse sair para jantar, eu e você, aí eu falo assim, ai, tô doida para comer uma pizza. Aí você não tá muito afim. Já temos aqui uma objeção. Então, a objeção, ela está em todos os lugares da sua vida, mesmo que você ache que não. Ela está lá. Então, às vezes, você vai sair com alguém, você quer ir num lugar, a pessoa quer ir em outro, você quer ir no cinema, ela quer ir no parque. Enfim, a objeção, ela sempre vai existir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e elas vão pensar diferente. Então, por exemplo, agora, se eu abrir o áudio de todo mundo aqui e perguntar para vocês o que vocês mais gostam de comer, cada um vai falar uma coisa. E se a gente for sair todo mundo para jantar, cada um teria uma ideia diferente do que se quer fazer, do que é bom e do que é ruim. Então, quando a gente vai oferecer um produto, um serviço, um negócio, enfim, qualquer coisa que a gente vai levar para as pessoas, a gente tem que ter isso em mente, que as pessoas pensam diferente, e é só isso. As objeções são preocupações na cabeça do outro ser humano que você está falando. Então, por exemplo, se eu chegar para você agora e falar assim, vamos comprar um carro novo? Pode ser que hoje, no cenário que você esteja pensando assim, Lari, hoje não cabe aqui para mim. Hoje não é o que eu quero. Por exemplo, eu não tenho nem carteira de motorista, gente. Se você falar assim, vamos comprar um carro, já vou te dar uma objeção. Não tenho carteira. Vai ser a primeira coisa que eu vou falar. E não é porque eu talvez não queira um carro, mas é porque eu não tenho carteira. Então, não faz sentido eu ter um carro se eu não posso dirigir. Concorda? Então, qual que é o seu trabalho? Me mostrar por que seria interessante ter um carro na minha rotina, por que seria interessante ter um carro no meu estilo de vida? E, claro, ver se faz sentido isso para mim. Porque não existe coisa pior, gente, do que aquele vendedor, desculpa a palavra, mas só tem essa, chato. Aquela pessoa chata que você fala assim, não, muito obrigada. E ela tenta empurrar para você uma coisa que você já sinalizou que não faz sentido. Quem aqui já passou por uma situação como essa, levanta a mão. Que eu sei que já. Quem tá rindo é porque já se identificou e lembrou, né? Sempre tem aquele vendedor que você falou assim, não, muito obrigada. Ele não, parece que ele não entendeu e parece que você falou assim, ai, me mostra mais. Eu adorei, né? Aí você começa a falar assim, gente, o que essa pessoa não entendeu que eu disse que eu não quero isso na minha vida hoje, não cabe hoje. Então, a gente sempre vai ter isso em mente, né? Do que faz sentido ou não para aquele cliente. E, claro, muitas vezes eu já até dei um treinamento aqui. Se você não assistiu, peça para o seu upline, a pessoa que te patrocinou, o treinamento que eu fiz sobre prospecção e objeções. E a gente falou sobre o nível de consciência do cliente. Às vezes, ele só te falou não porque ele não entendeu como aquilo caberia na vida dele. Então, muitas vezes, não é que o não é não, não quero para sempre. Às vezes, você vai numa loja e você fala assim, ai, agora não, você só estava pesquisando o preço. Mas não quer dizer que é não para sempre. Em algum momento, você vai comprar, mas hoje era não. Então, você tem que sempre trazer para a sua realidade o que você faz. E aí, você vai aplicar com as pessoas que estão com você. Por que eu estou trazendo esse papo sobre objeções?
Porque no último treinamento que eu dei sexta, a gente estava falando de prospecção e eu vi no chat várias pessoas falando: nossa, Lara, eu adorei, mas aí a pessoa já me fala uma coisa e eu já não sei responder. Isso já aconteceu com vocês aqui? Sim, quando a pessoa já te fala assim, uma coisa que você não sabe responder, uma coisa diferente do que está acostumado a escutar, aí você já fala assim, e agora? Não sei. Então, eu vou aproveitar esse momento, enquanto eu compartilho os slides, coloquem aí no chat qual foi o desafio que você teve de uma pergunta que alguém te fez e você não soube responder, ou a objeção que você mais está recebendo, né? Que as pessoas te fazem de pergunta e você ainda não sabe responder. Se vocês não se sentirem à vontade para mandar aí para todo mundo, no geralzão, manda para mim aqui no chat, tem como mandar só para mim, eu não leio o nome de vocês. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse exercício até para entender como que a gente está. Será que a gente realmente não sabe contornar a objeção? Ou será que a gente está prospectando pouco? Né? Então, a gente sempre vai ter esse desafio ali dentro do nosso negócio. Eu, particularmente, gente, amo objeções. É só a pessoa já me falar que tem uma objeção que eu adoro. Fala assim, então vamos sentar aqui que eu vou te contar um negócio. Então vamos saber, vamos entender que objeção é essa sobre o que não fez sentido para você. Essa pergunta ela tem que estar na sua vida. O que não fez sentido para você? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ó, Lari, não fez sentido para mim porque hoje, vou pegar aqui o exemplo que me mandaram, tá? Já tenho muita coisa no plano A. Aí o que eu vou perguntar para ela? Vou falar assim, super te entendo. E me conta, por quanto tempo você quer continuar nessa vida que você está? Naquele minuto... E silêncio, tá, gente? Eu falo isso para minha equipe, eles dão risada no Zoom. Que eu falo assim, ó, faz a pergunta, sorri a cena, assim, ó. Fica quietinho. Ó, quietinho. A gente parece que é doida fazendo isso, mas quem aplicou isso que eu ensinei já me disse que deu certo. Então, façam, depois vocês me contem. Por quê? Você precisa fazer aquela pessoa, aquele ser humano pensar. Você precisa fazer com que ele faça uma coisa que ele não quer, que é raciocinar sobre a vida que ele está levando no automático. Essa é clássica, né? O Fábio tá falando, essa é clássica. Adoro quando falam isso, porque aí eu já jogo na cara da pessoa que a vida que ela leva é horrível. Aí ela fala assim, é mesmo? Nossa, eu preciso disso então que você falou. Como é que faz para cadastrar? Adoro. Porque aí ela raciocina a vida que ela tem, e aí eu sempre levo para o longo prazo, e eu acho que isso é uma coisa muito válida para vocês aqui, de levar a pessoa a raciocinar. Tudo bem, hoje está tudo bem, mas e daqui a 10 anos? Vai estar tudo bem se você continuar desse jeito? Você vai ter saúde? Você vai ter disposição? Então, todas essas coisas você tem que colocar na balança. Então, você tem que fazer essa pessoa pensar. Sem ser chato, mas você precisa fazer ela pensar. Laura está falando do preço do produto. Ainda não temos o produto para a gente falar do preço, mas, de qualquer forma, sempre que for preço do produto, a gente tem que pensar em 2 cenários. Será que essa pessoa realmente não tem esse dinheiro? Ou será que ela não entendeu por que investir nisso? Então, falando da nossa área, né, independente do produto, mas por que essa pessoa ela vai investir nela mesma? Porque, no final das contas, os produtos que a gente vende é para gente. É para fazer a gente feliz, é para fazer a gente mais feliz, mais jovem, mais bonito, mais saudável, mais tudo. E se uma pessoa tem uma autoestima baixa, por que ela vai investir nela? Consegue perceber? Só que ela não vai chegar e vai falar assim, eu não vou comprar esse produto com você, Lari, porque eu tenho autoestima baixa, tá? Muito obrigada. Só que você vai perceber isso. E como que você vai perceber? Trabalhando todos os dias. De repente, você olha para a pessoa, às vezes ela não precisa nem falar para você saber exatamente tudo que ela está pensando. Por exemplo, a pessoa que não abre a câmera sempre no Zoom. Não estou falando de quem não pode abrir, estou falando de quem nunca abre. Ela não quer abrir a câmera dela, ela não quer participar. Às vezes ela tem medo do que as pessoas vão falar dela. E eu sempre falo em todos os Zooms, gente, abre essa câmera, deixa eu te ver. Por quê? A gente está aqui em família, a gente está aqui trabalhando juntos. Então, não importa como você esteja, né? Claro, né? Sentadinho, bonitinho, né? Fazendo as coisas direito, porque estamos numa reunião. Mas é importante a gente sempre saber quem a gente está sendo para outra pessoa. Porque isso reflete em como as pessoas chegam para a gente. Por exemplo, se você estivesse aqui agora, dando um treinamento,
Como que você gostaria que eu estivesse na sua reunião? É assim que você tem que estar na minha. Quando você vai vender um produto, você usa esse produto? Não? Então, como é que você quer vender? Lari, mas eu não consigo vender um plano de negócio por nada. Tá, mas você vive o plano de negócios? Não. É um sonho muito distante. Tá, mas você sonha com isso todo dia? Porque se você sonha com isso todo dia, isso faz parte da sua vida, sim. Às vezes existe o tempo entre o plantar e o colher, que é o esperar. Às vezes você está no esperar, e isso vai fazer parte da sua vida. Ninguém planta e colhe no dia seguinte. Mas nesse esperar, o que você pensa todos os dias sobre aquele teu sonho? Você esquece dele ou você lembra todos os dias? Ou todos os dias ele bate na sua porta e fala assim, oiê, tô aqui. Esquece de mim, não. É isso que você tem que pensar. E esse sonho que não adormece é o que vai fazer com que as pessoas estejam com você. Porque elas sabem que você tem um sonho. E se você tem um sonho, você vai atrás dele. Deixa eu ver aqui, o Edu. Eu mando mensagem, depois falo do negócio, as pessoas não respondem. Edu, me conta. Como que você está chamando as pessoas? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu já mando para as pessoas assim, ó. Eu falo para minha equipe, manda assim, ó. Oi, Edu, tudo bem? Não falo nada. Gente, eu odeio quando fazem isso comigo, mas em vendas é o que mais funciona. A pessoa que me manda, oi, tudo bem, não me manda o que quer, eu já fico assim, pelo amor de Deus, fala logo. Só que é exatamente por isso que em vendas isso funciona. Porque você percebe que se eu te mandar uma mensagem agora e falar assim, oi, Rose, tudo bem? Como é que você tá? E eu não falo com você há um tempão, você não vai ficar curiosa? Vai. E você vai me dar atenção. Porque é diferente, porque é curioso. Porque você não sabe o que eu quero com você. Aí você vai ficar atento no que eu tô falando. E ali, sabe anúncio de internet, gente, que a pessoa tem 3 segundos para te agarrar naquele anúncio, senão ela te perde? É como se fosse isso. Você manda uma mensagem, é naqueles 3 segundos ali que você pega a pessoa. Nos primeiros 3 segundos. Se naquele momento você manda assim, ó, oi, Lari, tudo bem? Então, eu tô passando aqui para te falar que eu tô pagando uma empresa, acabou. Não te prendeu, percebe? Você cansou. Você nem terminou de ler. Eu recebi esses dias de uma outra empresa, uma pessoa me mandou um texto do tamanho do WhatsApp. Falei, gente, eu não vou nem ler. Tem como? Eu nem sei quem é essa pessoa. Então, você tem que se colocar no lugar dessa pessoa que você está falando, porque muitas vezes é só porque ela ficou com preguiça de ler você. Tá? Deixa eu ler aqui. Fábio, minha mulher não gosta dessas coisas. Que coisas? Que eu já me perdi, gente. Já foi. O fio da meada aqui já passou. Enviei mensagem para a pessoa falando que queria falar de um negócio incrível, mas ela descartou sem ouvir. Então, eu tenho 2 coisas para te falar. Cadê você que eu não estou te vendo aqui na minha tela? Não estou te vendo. Se você estiver com câmera fechada, abra, que eu vou te responder. Eu sempre falo para as pessoas que negócio incrível. Vocês concordam comigo que feio, bonito, incrível, não incrível, depende do ponto de vista? Quando você chega com uma esmola muito boa, as pessoas têm tendência a não quero saber, não. Sabe por que elas não querem saber? Porque elas sabem que depois de saber que negócio incrível é esse, ela tem uma decisão para tomar, que é saber e não fazer ou saber e colocar em prática. Aí você pega na dor dela, que ela é preguiçosa. Ela ou ele, tá, gente? A pessoa, preguiçosa. Somos preguiçosos, somos seres naturalmente o bicho preguiça. Se a gente para, a gente está na inércia, a gente fica. É mais fácil ficar. Mas e durante 20 anos? Será que é mais fácil ficar? E é essa pergunta que você tem que fazer para essa pessoa. Aí a pessoa, que não quer te ouvir de jeito nenhum. Ai, te achei aqui na minha câmera, maravilhosa. A pessoa não quer te ouvir. Eu parto do seguinte princípio. É como se as pessoas fossem paredes. A parede não quer falar comigo? Eu não vou falar com ela. Simples assim. Não adianta você falar com quem não quer te ouvir. Sabe criança que às vezes você vai falar e ela tampa o ouvido? Ela não quer te ouvir. Então, não adianta você falar. O que eu vou falar para essa pessoa? Vou falar assim, super entendo o seu momento. Se um dia algo mudar, você me sinaliza?
e eu vou guardar. E aí eu não falei para ela, você percebeu que eu não falei para ela o que que é? Ah, é da empresa tal. Ah, é marketing de rede. Ah, é um negócio incrível pra você ficar rica, você nem quer me ouvir. Não, sabe por quê? Eu não preciso dela, nem você. Então, o que que você vai falar para ela? Super entendo o seu momento. Maravilhoso. Faz sentido. Quando fizer sentido para você, você me sinaliza? Ou, se algo mudar, você me sinaliza? Você acha que essa pessoa vai olhar mais os seus stories ou não a partir daquele momento? Você acha que essa pessoa vai olhar status mais ou não? Será que ela vai perguntar para a vizinha? Ai, Ana, como é que tá? Me mandou mensagem esses dias, não entendi nada. Ela quer saber. Às vezes ela ficou com medo de saber de você, porque aí ela sabe que ela tem que tomar uma decisão, tá? Li, eu também fico agoniada com isso. Oi, tudo bem? Não fala mais nada. Nossa, eu tenho horror. Mas é o que funciona, gente. Então, por que que eu faço? Porque é o que funciona. Se eu mandar já um texto falando exatamente o que eu preciso, as pessoas não respondem. Edu, a Mônica diz que falo muito, encho de mensagens. Então, Edu, já descobrimos onde é que está o erro. O que é que a gente tem que fazer? Falar menos e ouvir mais. Em venda, sempre quem ganha é quem ficou mais caladinho e fez mais perguntas. Em vendas, quem ganha é quem faz mais perguntas e mais fica quieto. Ouve mais. Meu avô sempre falava, a gente tem duas orelhas e uma boca. Por que será? Você já escutou isso? Para mim é muito difícil, gente, que eu sou faladeira beça. Mas na hora de vender, você vai me ver caladinha, não falo. Porque eu sei que o meu silêncio incomoda o outro. Sabe quando você está numa conversa, você encontra aquele conhecido que você não vê há anos, aí fala assim, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem? Silêncio. Não incomoda? Aí você não vira para a pessoa e fala assim, nossa, hoje está chovendo, né? Porque o silêncio, ele incomoda. E por que que o silêncio é bom na hora que você vai vender? Porque você faz com que aquela pessoa te conte os segredos dela. E é ali que está a sua venda. É ali na dor dela que ela vai te contar. Então, toda vez que você perceber que você falou demais, você vai, espera, ela vai te contar a dor dela, tá? Ah, o Fábio falou que não gosta da objeção que vem. Mas aí a gente passa a amar a objeção. Depois que você passa, é tipo objeção, gente, é igual academia. Ou você ama ou você odeia. Mas o dia que você passa a gostar, não tem para ninguém. Você não consegue voltar atrás mais, entendeu? Tipo assim, é como se seu corpo precisasse. É como se sua alma precisasse daquela objeção, entendeu? Você fica mais animado quando chega uma objeção. Eu sei que parece louco falar isso, mas é porque é verdade. Depois que eu começo a ver aquela objeçãozinha, eu falo assim, agora meu dia ficou bom. Era isso que estava faltando, era a objeção. Por quê? Você começa a ver que tem algo ali. Tem alguém ali pedindo socorro para você. E muitas vezes, se você não tem paciência, você perde aquela pessoa. A Maria, eu insisto até a quinta vez. Depois jogo a pessoa na lixeira e ela fica com saudades e vem até mim. Isso aí. Maria, eu sou um pouquinho pior. Eu faço 3, eu dou 3 chances para ela mudar. No 3, não quer? Beijos, entendeu? Na próxima vida a gente está aí. Se não quiser também, tá tudo certo. Então, eu vou abrir aqui o slide. Se vocês tiverem mais alguma coisa, já vai mandando aí no chat. Eu fiz um slide bem curtinho, porque também não deu tempo, igual o outro, fiz em 10 minutos. Mas a gente vai seguindo, a gente vai fazendo e vai falando aqui para vocês. Então, a ciência para superar um não. Isso é objeção. O que você tem que pensar aqui? Primeira lição, busque o não. E é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Eu sei que você gosta do sim. Eu sei que às vezes você que é mulher vai entender esse exemplo que eu vou dar. Sabe quando você coloca uma roupa e você vira para aquela sua amiga e fala assim, ó, você gostou? Você já está até sorrindo, que você quer que ela fale o quê? Sim! Muitas vezes vem acho que a outra ficou melhor. Você odeia quando isso acontece, né? Você queria o sim. Homens da minha vida. Quando vocês escutam aquela pessoa que você vai falar assim, pô, você viu tal... Você vai falar de carro, você vai falar de 1000 exemplos, 1000 coisas. Você pensar no seu dia a dia, assim, que você vai dar de exemplo.
E principalmente, gente, futebol, né? Os homens adoram falar disso, eu não entendo nada, sou zero esquerda no futebol. Mas se você vai falar de um time tal, aquela pessoa fala, ela é do outro, ela é do concorrente, ela é do contra. Você não quer ouvir aquilo, você quer ouvir que ela torce pro mesmo time que você. Por quê? É mais agradável, é suave, é bom, é gostoso de ouvir. O sim, ele foi feito para aquela dopamina ali no seu cérebro falar assim, ó, ai, tô em casa, zona de conforto. Quando alguém te fala não, a primeira coisa que você faz é se afastar. Você não quer alguém que te contraria, você quer alguém que bata a palma para tudo que você faz. A gente é assim, naturalmente. Então, pedir é o primeiro passo para receber, já dizia Jim Rohn. Se você não conhece Jim Rohn, o seu exercício de casa de hoje é anotar aí, Jim Rohn. Você vai botar no YouTube e você vai escutar o vídeo dele. Quando você põe o nome dele, é o primeiro vídeo que aparece, é uma capa verde água e é Fundamentos do Marketing de Rede, Jim Rohn. Você vai escutar esse áudio, a primeira vez você não vai entender nada. Você fala assim, essa Lara é maluca. O que ela mandou assistir isso aqui? Não entendi nada. Aí você vai escutar a segunda vez, aí já vai fazer um pouco mais de sentido. Gente, quando você escuta a quinta vez, você fala assim, como eu não tinha percebido isso? Então, eu recomendo isso para vocês, porque a cada vez que você escutar o áudio, você cai uma ficha. Então, eles sempre falam uma coisa que eu adoro, né? Não é a direção do barco que determina as velas, é a direção do vento. Então, muitas vezes você quer ir para um lado que você sabe que está indo para o outro. Só que quem decide para onde vai o barco é você, por mais difícil que seja. Então, quem decide para onde vai é você, dentro de uma conversa e objeções também. O segredo para você pedir um não. Qual é o tamanho do seu sonho? Falei no treinamento de prospecção. O seu sonho é do tamanho da sua prospecção. Se você prospecta pouco, significa que você sonha pouco. Lari, o que eu faço para sonhar mais? Atualiza seu quadro dos sonhos. Mas é dos sonhos, gente. Chama quadro dos sonhos porque é dos sonhos. Não é para você pegar e falar assim, eu vou colocar aqui uma coisa bem realista, porque aí dá para chegar. Não, é para você sonhar. Sonhar grande. Pra você sonhar mesmo, tá? E aí, o que você precisa pensar aqui? O segredo para você ter o não é fazer uma pergunta, que a pessoa vai te dizer sim ou não. E muitas vezes vem o sim, não é não a resposta. Então, peça com confiança e assuma que conseguirá o que quer. Então, se eu chegar aqui para vocês e falar assim, ó, vamos começar essa reunião agora. Vocês estão prontos? Ou eu chegar aqui e falar assim, ó, boa noite, vocês estão prontos para a gente começar? Percebe que foi diferente? É a mesma coisa. Em vendas, todos os sentidos são percebidos. Se a pessoa está baixo astral, se você está mal, está naquele dia mal, todo mundo percebe. Sabe quando você está assim mais chateadinho, assim mais introspectivo, que todo mundo te pergunta o que houve? Já aconteceu com você? Às vezes você não quer falar, mas as pessoas percebem. A outra coisa que você tem que fazer é fique quieto para ouvir. Dói ouvir isso, né? A gente às vezes se empolga, porque o sonho da gente é muito grande aqui dentro. A gente quer falar tudo para todo mundo. Mas às vezes é mais importante ser ouvido que falar. Depois você fala tudo. Mas primeiro, antes de fechar a venda, você precisa que a pessoa te conte tudo. E depois, esteja preparado para lidar com as objeções, porque elas virão, de uma forma ou de outra. Quando você fecha um negócio, alguém fala assim, vou entrar na sua equipe. Beleza? A pessoa entrou. Mesmo que ela já tenha fechado a venda ali com você, durante o percurso, o caminho, vai surgir outra objeção. Você concorda? A objeção nunca morre, ela sempre vai estar ali. E sempre você responde uma objeção com uma pergunta que faça essa pessoa pensar, tá? Muitas vezes a gente fala as coisas com a intenção de falar, não de ouvir. Às vezes ouvir a gente mesmo. Sabe às vezes quando você fala uma besteira que você fala, nossa, por que eu falei isso? Que você se arrepende? A gente faz isso o dia inteiro. A gente fala as coisas, mas às vezes a gente nem raciocina sobre o que a gente está falando. E por isso que o ambiente que a gente está é muito poderoso. É por isso que as pessoas que a gente escolhe estar cercada é muito poderoso. Porque se você só está com gente que fala da vida alheia, naturalmente o que você vai fazer?
falar da vida alheia. Pouco você vai ter tempo para cuidar da sua vida. Então, entende por que é importante se você pensar sobre o que você fala? Porque muitas vezes você perde tempo com uma coisa que não vai te levar aonde você quer. É incongruente, tá? Tipos de objeções. A gente sempre vai ter dentro do nosso negócio algumas objeções pontuais ali, né? Então, é a pessoa que vai falar que não fez sentido o modelo de negócios, é a pessoa que vai falar que o produto não fez sentido, que é caro, né? Ou ela vai dizer para você, agora é Natal, não vou conseguir. Ou ela vai falar para você que ela não tem tempo. São as 4 objeções ali que você sempre vai escutar. Só que a gente tem essas objeções em momentos diferentes. Então, você pega papel e caneta para você anotar. A primeira objeção, ela vai chegar aonde? Na prospecção. Então, quando você vai prospectar, eu falei isso no nosso treinamento de sexta. Se você não assistiu, depois eu vou jogar nos grupos para você assistir. Mas reserve esse tempo para você, de fato, assistir. Não é ver, é assistir, tá? Anotando tudo, bonitinho, pra você aprender. Na prospecção, prospectar não é vender. Prospectar é contar sobre. Você vai contar sobre a oportunidade, você vai contar sobre o produto, você vai contar sobre o negócio, você vai contar sobre a sua vida, você vai vender. Você vai falar sobre. Mas, às vezes, naquele momento, não é o momento de Jéssica comprar. Ela só estava vendo. Mas pode ser que daquela prospecção, que eu falo que é a sementinha, daqui a algumas semanas, meses, anos, a gente nunca sabe, dias, horas, germine, e aí vem a compra, e aí vem a venda, tá? Então, vai ter esse gap entre você prospectar e, de fato, você fechar negócio, tá? Então, a primeira objeção, ela vai aparecer na prospecção. E é nesse momento que você tem que estar firme e forte para combater a objeção. Ela vai chegar, tá? Então, é aquela objeção assim, putz, às 8 não consigo, vou colocar meu filho para dormir. Já escutaram essa? Com certeza, né? Aí você fala assim, ai, que saco! Não é possível que ela não tem tempo. Não é possível que ela não pode colocar o filho para dormir 30 minutinhos antes. Não é possível. Aí você percebe que você perdeu tempo reclamando de uma coisa que você não muda e não influencia. É uma coisa que não está na sua alçada. Você não vai entrar na casa daquela pessoa. Você não vai botar o filho dela para dormir antes. Você não vai mudar a agenda dela. O máximo que você pode influenciar é você falar assim, nossa, Tânia, será que você consegue um pouquinho antes? Ou, será que você consegue um pouquinho depois? E aí você mesmo faz a apresentação para ela? É o máximo que você consegue influenciar. Mas você não consegue mudar o modo de pensar daquela pessoa, tá? E aí depois, quando que vem a objeção? Próxima, pistas falsas. O que é isso? É aquela pessoa que fala para você assim, ó, nossa, Lari, tá muito caro, não cabe no meu orçamento hoje. Aí você foi lá e acreditou, né? Aí daqui a 2 semanas, essa pessoa posta lá nos stories viajando, fazendo tudo, aí você olha e fala assim, não acredito, olha lá, disse que não tinha 10 reais para investir aqui, e tá lá, ó, viajando, fazendo tudo. Aí você perdeu de novo tempo com uma coisa que você não muda e não influencia. Então, as pistas falsas, elas vão acontecer. O que você tem que ter coragem para perguntar assim, Thay, super entendo. Hoje não se encaixa no seu orçamento ou você não tem interesse? Já fez essa pergunta para um prospecto? Ou ficou com medo de levar um não? Se ficou com medo, agora você não tem mais medo, tá? Isso aqui é desbloqueio de crença, acabou. Não tem mais medo. Vai fazer essa pergunta para o seu prospecto. Qual é o pior cenário? Ele falar assim, Oliver, eu não tenho interesse. Obrigada. Aí você vai falar assim, ótimo, você conhece alguém que você acha que funciona para esse modelo de negócios? Ótimo. Pode ser que essa pessoa, eu falo isso para minha equipe, porque eles falam assim, mas ninguém responde. Mas você já parou para pensar que pode um responder e pode ser um Marcos Clemente da vida na sua equipe? Você não sabe. Só vai saber perguntando, tá? Então, você sempre vai ter que perguntar para ter uma resposta. Objeções de microcompromissos, ou seja, sabe quando você fala para o seu prospecto assim, ó, meus prospectos que agora são da equipe sabem que eu mando isso daqui, ó. Você consegue colocar um despertador, Lu, para hoje às 8?
Micro compromisso que eu estou criando. Por quê? Quando você fala isso, a Lu não vai falar assim, não, não consigo. Ela vai falar assim, claro, e vai colocar. Percebe que eu criei o compromisso com ela porque vai dar 8 horas e o despertador dela vai tocar e ela vai lembrar que ela tem uma reunião comigo? Porque ela não tem agenda, ela não se programa, ela não sabe nada da vida dela, ela só vai vivendo no fluxo. Eu criei um micro compromisso. Nesse momento vai aparecer uma objeção. Ou ela vai me dizer assim, ai, Lari, que eu não sei se eu vou conseguir. Aí você vai lá e fala assim, não dá sim, pode entrar a hora que você conseguir. Eu não faço isso. Eu falo assim, Silvia, super entendo. Outro dia é melhor a gente remarcar, que eu preciso que você esteja 30 minutinhos ali 100% comigo. Se hoje você está corrida, a gente pode remarcar para outro dia? Para ela ter a noção que isso aqui é um compromisso. Não é para ela entrar no Zoom e tá de câmera fechada e nem escutar nada que a pessoa está falando. Eu falo para os meus prospectos, é um desrespeito comigo, com o meu trabalho, com ela mesma, porque ela desrespeita o próprio horário, e com a pessoa que está apresentando. Concorda comigo? Que a pessoa que está apresentando, ela desprendeu de 1 hora da vida dela para vir aqui mostrar o projeto? E aí seu prospecto entra, não sabe nada e nem quer saber? Então, a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas, claro, de modo educado, né? E com sensatez, sempre. E a objeção de compromisso de compra, ou seja, sabe quando você vai falar com uma pessoa e ela já fala assim para você, você vai me vender alguma coisa? Já escutaram essa? Eu já. Aí eu falo assim, não, você quer comprar, kkk. Ou eu vou e falo assim para ela, mas eu nem terminei de te contar, mulher, você não quer ouvir, você não quer saber do que é? Aí o que eu aticei nela? Curiosidade. O ser humano, ele é movido à curiosidade. Ele quer saber. Às vezes ele não quer nem participar, mas ele quer saber. Sabe CLT? Se você já trabalhou, você sabe. Tem um corredorzinho, né? Ou a hora do cafezinho, né? Que vai todo mundo lá na copa para ouvir a fofoca da vida alheia. Tem aquele momento. Você nem conhece, às vezes, o fulano de tal que tá todo mundo falando, mas você quer participar. As pessoas têm essa tendência. Então, o seu prospecto que você não contou tudo, ele tem a tendência de te perguntar sobre o que é. Sabe qual é a prospecção melhor que você faz na sua vida? Aquela que o seu prospecto se interessa. Você comanda com as perguntas, mas ele está interessado em saber um pouco mais. Você não deixa jogado. Você que conduz. Ó, é como se fosse uma valsa. Você conduz, você conduz. Você não pode pegar e falar assim, dança aí. Não. Um vai conduzir o outro, tá? Na prospecção e na objeção, porque as duas coisas, elas estão completamente ligadas. Não tem como eu falar com vocês de objeções se eu não falar de prospecção, porque a objeção é o resultado de uma prospecção que você fez. A prospecção é a única semente que te liga lá no futuro. Por quê? Porque existe a prospecção para um fechamento. Você não faz uma prospecção à toa. Você faz uma prospecção porque você quer chegar lá no lado B, que é o fechamento, tá? Que é o sim dessa pessoa. Em vendas não é o que você diz, é como os outros percebem o que você diz. Então não adianta você falar assim, mas eu falei tal coisa. Ótimo, mas como foi que Tânia entendeu? Como foi que Tayane entendeu? Por isso que eu sempre falo, todo final de reunião vocês vão reparar. Eu falo assim, alguém tem alguma dúvida? A hora é agora. Por que eu faço isso? Porque nem tudo que eu falo, você compreende do mesmo jeito que eu falei. Então, para você ser um bom vendedor, qual é a habilidade maior da sua vida que você vai desenvolver com o tempo? Comunicação. Você se comunicando bem, o que você faz? Você tem muito mais sucesso. Porque as pessoas param para te ouvir. Elas param para te notar. Elas querem saber o que você tem para contribuir. Tá? E o mais conhecido sempre vence. Eu aprendi isso com o Joel J, nunca mais esqueci. Por quê? Ele fala assim, sabe aquela sua avó que às vezes faz aquele bolo de banana que você ama?
Você fala assim, o bolo da minha avó ninguém faz igual. Ou então aquele bolo da minha mãe, não sei. É que minha avó cozinhava tão bem, gente, que eu não tenho como dar outro exemplo, senão minha avó. O bolo de banana da minha avó, ninguém, jamais, nunca comi um melhor. Só que ninguém conhecia minha avó. Você que está aqui não conhece minha avó. Você não conheceu ela. Então ela pode ter o melhor bolo do mundo, se ninguém souber que ela vende, ela não vai vender nenhuma unidade. Ou seja, nem sempre o melhor vai vencer, o mais conhecido que vai. Porque se eu chegar agora e falar assim, alguém aqui conhece bolo Vó Alzira? Alguém já ouviu falar? Se sim, levanta a mão. Eu já. Ó, Jéssica Vinícius, Davidson, Thay, várias pessoas. Maria. Você já ouviu falar em bolo Vó Alzira? Eu não tô aqui para falar da marca, tá, gente? Eu nem sei mais o gosto desse bolo, tantos anos que eu não como. Mas ela pode não ser a melhor, mas é a mais conhecida. E aí, aonde você vai? Se você precisa de um bolo de última hora para a festa da festa junina do seu filho na escola, onde você vai? Vó Alzira. Você vai no mais fácil, na referência. Então, pensa que você precisa saber, e as pessoas também, que esse negócio faz parte da sua vida. Porque se você tem um vizinho, uma vizinha que fala mais do que você, essa pessoa vai ter como referencial o outro, não você. Não existe nada mais triste que isso, porque depois você fala assim, ó, nossa, mas eu falei com ela. Mas você percebe que a comunicação não é o que você fala, é como o outro te entende? Você precisa se fazer claro, tá? Em toda conversa de vendas, a pessoa que exerce o maior grau de controle emocional tem maior probabilidade de conseguir o resultado que almeja. Ou seja, quanto mais você consegue ter controle emocional, mais você vende. Por quê? Sabe quando a pessoa te fala um não e você fica... Parece que a cabeça dá um pino, né? Você nem sabe por onde começar mais. Aí você fala assim, ferrou, agora eu já não sei mais nada. Não sei nem o que eu falo, não sei nem meu nome. É a mesma coisa que acontece quando você faz uma pergunta para o seu prospecto que ele não sabe te responder. Acontece com ele. Então, é melhor que aconteça com você ou com ele? Com ele. Que você fica na sua zona de conforto. E o seu prospecto pensa, repensa e fala assim, putz, eu preciso estar com essa pessoa. Eu preciso estar com a Maria, eu preciso estar com o Oliver, eu preciso estar com o Fábio. Eu preciso estar com essas pessoas. Nossa, o Edu me falou dessa oportunidade, eu preciso ir lá ouvir ele. Tem alguma coisa para mim. Porque você pegou essa pessoa, tirou ela da zona de conforto. Quem controlou mais emocionalmente? Você. E nós, como seres humanos, sentimos, então pensamos. Então, a primeira coisa que vai acontecer é as pessoas sentirem e depois racionalizar o sentimento. Você não é assim? Às vezes você fica com raiva e depois você fica remoendo aquilo na sua cabeça 1000 anos. Aí você fala assim, depois de horas, senti raiva por causa disso, disso e disso. Percebe que primeiro você sentiu e depois você racionalizou? Vai ser sempre assim, seu prospecto também. Então você tem que pensar que seres humanos são seres humanos. Não importa onde quer que estejam, seres humanos. E aí, o que você tem que pensar agora na objeção para esse momento que a gente está? Que a gente não está num momento qualquer, a gente está num momentum. Agora é a hora de você falar com o maior número de pessoas dessa oportunidade. E aí você tem duas opções. Você pode ser 2 tipos de pessoas agora. E eu quero que você me escreva aí no chat se você é a pessoa 1 ou se você é a pessoa 2. Sem vergonha, tá? Para falar mesmo, na lata, que a gente não tem vergonha, não. A pessoa 1 é a pessoa que está esperando todas as informações da empresa para dar o primeiro passo e falar com uma pessoa. Você não falou com ninguém, você está com medo. E se ela me perguntar uma coisa que eu não sei, Lari? Aí você vai pro seu upline e fala assim, ó, me perguntou, não sei, me ajuda. É isso que você vai fazer. Então, você pode ser a pessoa 1 que tem medo, e com medo estando aqui dentro, a gente coloca o que para fora? Medo de volta. O que a gente atrai? Pessoas com medo.
Ou você pode ser a pessoa 2, que é a pessoa que está assim, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas vai ser incrível e eu vou falar para o maior número de pessoas. E agora eu quero que você me fale se você é a pessoa 1 ou 2. Me manda aí no chat. Pessoa 2, uhul, 2, 1, 2, 2, 2. Gente, sem mentira, hein? 1, me falem aí. 2, não tem problema se você é a pessoa 1 hoje. O que importa é você sair dessa reunião sendo a pessoa 2. Não importa se você entrou aqui sendo 1. Não tem problema. 1, tá vendo como aparece os 1 aí, ó? Tava todo mundo com vergonha de falar. Não tem que ter vergonha de falar. Você não tem que ter vergonha de errar. Você tem que ter vergonha de continuar no erro. Errar todos nós vamos. Sempre. Só que eu quero que vocês façam uma reflexão rápida aqui comigo. Então, se você estiver fazendo outra coisa, para tudo. Escuta o que eu vou te falar. A gente está num momento em que você sabe de uma informação que ninguém mais sabe. Certo? Você sabe disso aqui. A maioria das pessoas não sabe. Concorda comigo? Levanta a mão. Você sabe. E aí você tem a função de contar para as pessoas essa novidade. Ou esperar que outra pessoa que esteja mais afim conte. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar no evento, aí você vai ver uma galera que você conhece com outras pessoas e não com você. Aí você vai se tornar a pessoa 3, que é que fica com raiva de tudo e todos e culpa todo mundo pelo seu fracasso. Então, pior do que você ser hoje a número 1, vai ser a número 3 daqui a 2 meses, mais ou menos. Ser a número 1 hoje não tem problema, você só tem que sair dessa reunião falando assim, Lari, eu tava com medo, mas eu vou com medo mesmo. E se me fizerem uma pergunta que eu não sei, eu vou correr para o meu upline e eu vou perguntar. Porque eu não sei. Só que, gente, pensa numa coisa. Quando você era bebê, você não sabia nem andar. Percebe que você só passou a andar quando você caiu? Você errou, você bateu a cabeça, caiu. Só que hoje é muito óbvio para você andar. Por quê? Um dia não era. Então, hoje, às vezes, aquela resposta que você não sabe não é óbvia para você, porque ela ainda não foi dita. Percebe que depois que você fizer e ela for óbvia, você não tem mais medo? O medo, ele só te impede de começar. Só que se você começar, você tem sucesso. Se você não começar, você vai continuar tendo medo. E a distância entre você e os seus maiores sonhos é o medo. O que te impede de estar nos seus sonhos é o medo. E aí você que tem que decidir. Lembra que eu falei de Jim Rohn? Não é a direção dos barcos que determina para onde você vai? É você nesse momento. É você que decide se você vai passar pelo desafio do medo ou se você fica com o medo para sempre, tá? Você tem essa decisão para tomar hoje e sair daqui sendo o número 2. Que é falar dessa oportunidade para o maior número de pessoas sem medo da rejeição. Porque, gente, eu vou ler essas perguntinhas para vocês aqui, mas só abrindo um adendo aqui para vocês. A rejeição, ela é uma coisa natural. E ela vai acontecer todos os dias na sua vida. Tem alguém que vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, a Lari é muito legal, né? Adorei ela. Mas vai ter alguém que vai olhar e vai falar assim, não gostei tanto. Achei o cabelo dela feio. Tá tudo bem. Vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar assim, você é tudo que eu sempre quis. E vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim, nossa, essa pessoa não faz o menor sentido para mim. Não fui com a cara dela. Sabe quando você fala isso? Não fui com a cara dela. Tem motivo para você não ir com a cara dela? Não, mas você não foi. E aí? Não foi. Ponto. Tá tudo bem. Então, a rejeição, ela vai existir na sua vida. Sabe quando você vai jogar na escola, né? Que você vai escolher time? Às vezes você é o último, né? Aí você fala assim, caraca, ninguém quis me escolher. Mas às vezes é só porque naquele momento você não era a melhor opção para aquilo. Mas às vezes quando você vai para aula de português, você dá um banho e todo mundo escolhe primeiro. Você só tem que entender que tem coisas que você é muito bom e todo mundo vai te escolher por isso, mas tem coisas que você não é tão bom assim. E tá tudo bem.
você só vai adquirir um pouco mais de habilidade. Só que para você adquirir essa habilidade, você tem que fazer. Sucesso é treino. Não adianta você falar assim, nossa, eu sou um ótimo dançarino. E quando foi a última vez que você dançou? Aí lá em 98. Não vai ser o melhor. Perdeu a técnica, mudou a música, mudou o ritmo, você se perdeu. Então, para você ser muito bom naquilo que você quer, você vai ter que enfrentar esse medo. Você vai ter que fazer sem saber, até você aprender e ficar bom. Então, as 4 perguntinhas que eu coloquei aqui para vocês é: o que você tem que responder para o seu prospecto que assistiu aqui a nossa reunião de terça e quinta? Ou o vídeo gravado que você vai mandar? Você tem que responder para ela: o que as pessoas perdem por não estar com você nessa etapa? Você entendeu aqui hoje que a informação que você tem é muito valiosa e que isso você vai levar para outras pessoas e que saber disso antes das outras pessoas te faz ser um pouquinho especial? Quem são as pessoas que você gostaria que soubessem junto com você? Vivesse isso junto com você? É o que você tem que mostrar para essa pessoa. Ela tem que olhar para você e falar assim, cara, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Então, você tem que responder essa primeira pergunta. Qual é a segunda pergunta? O que as pessoas perdem por não estar numa reunião como essa? Você aprendeu hoje, nessa reunião, ao menos uma coisinha? Uma? Que vai ajudar no seu negócio? Se sim, você levanta a mão. Se você aprendeu uma coisa, você concorda que se você tivesse trazido 10 pessoas a mais nessa reunião, eram 10 pessoas que tinham aprendido uma coisa? Então, às vezes, não é muito sobre você, é sobre o outro. O que você pode fazer pelo outro? Às vezes, a gente tem que dar mais do que receber em alguns momentos da vida. E aí, depois, esse receber volta tudo pra gente. O que as pessoas pedem por não estar neste ambiente? Se você já ganhou alguma coisa estando nesse ambiente, eu tenho certeza que sim. Porque se só nessa reunião você aprendeu uma coisa nova, com certeza em todas as outras você já aprendeu outras várias coisas novas. Que você colocou na sua vida em ação e trouxe resultado para você. Você concorda que estar nesse ambiente é muito valioso? Eu sempre falei, minha equipe está de prova, que todo mundo deveria ser obrigado, devia ser matéria da escola, gente, marketing de rede. Todo mundo. Por quê? Você aprende coisas que nenhuma faculdade te ensina. Pós-graduação, nunca ouviu falar nisso aqui. Experiência com gente. Entender que os seres são diferentes e saber lidar com eles. Nenhuma terapia ensina isso para você. É só no campo de batalha que a gente aprende. Então, você concorda que estar nesse ambiente é diferente? Para quem me conheceu agora, eu vou falar para vocês. Há 2 anos atrás, eu era uma pessoa sedentária que só comia porcaria, que odiava fazer academia, falava assim, esse povo que acorda 6 horas da manhã é louco de ir para academia. Se você entrar nos meus stories agora, você vai ver que 7 da manhã eu estava na academia. O que me transformou para ser a pessoa que eu sou hoje foi o ambiente. Eu vi todo mundo indo malhar, eu falei, ué, só eu que não vou? Vou sim. Aí me apaixonei. Falei, gente, que incrível isso aqui. Falei, eu não vou fazer luta nem a pau. Hoje luto taekwondo. Tô aqui pensando se eu vou no Pan-Americano ou se eu não vou. Influenciei outras várias pessoas a fazer taekwondo comigo. Hoje elas são pessoas extraordinárias porque fizeram taekwondo. Imagina se eu não tivesse começado. Você entende que começa em você, mas termina em várias outras pessoas que você muitas vezes nem conhece? Então, você tem que pensar que não é só sobre você. E o que as pessoas perdem por não evoluir? Você sabe quando as pessoas falam assim? A Jéssica tá falando. Ela ainda arrasta todo mundo junto. Sim, gente, eu sou essa pessoa. Se eu achar uma coisa muito boa, você pode ter certeza que eu vou compartilhar com todo mundo. É por isso que eu faço marketing de rede, né? Não tinha como ser outra profissão que não essa. Descobrir um negócio bom, eu sou a primeira a contar para todo mundo. Só que tem mais uma coisa. Dissonância cognitiva, que é para a gente fechar esse treinamento, que eu sei que eu falo a beça, né? Eu falo, às vezes eu vou fazer 30 minutinhos, aí não adianta, bate no coração, a gente fala mais, né?
O que você tem que pensar sobre isso? Às vezes você está achando essa palavra difícil, mas eu vou simplificar ela para você. Seres humanos, eles precisam ser coerentes. Eles tendem a fazer tudo aquilo que eles falam. Então, qual é o pior cenário das pessoas? Imagina se eu chego aqui para vocês e falo, não, porque hoje eu fui para academia, porque isso, porque aquilo, não, eu saio daqui e não vou para academia mais, eu não faço mais nada e eu não sou essa pessoa que eu contei para vocês. Se eu venho aqui e falo de prospecção com vocês e não prospecto. Se eu falo de objeções e na primeira objeção que eu recebo eu desisto. Vocês percebem que eu não posso ser incoerente com aquilo que eu falo? Você também é assim, não é? E seu prospecto, você acha que ele é assim ou não? É. É a mesma coisa quando você percebe assim, ó, fulano mudou de grupo, aí ele muda de comportamento. Aí você fala assim, nossa, fulano mudou, né? Mudou, porque o ambiente dele tá melhor agora. E ele tem que ser coerente com o que ele fala. Sabe quando você cria um compromisso com alguém, você fala assim, fulano, você vai estar lá no seminário no dia 18? Aí você fala assim, vou. Aí acontece um imprevisto, aí você fala assim, não, eu tenho que dar um jeito, porque eu tenho que ir. Eu falei com o Rafa que eu ia. Você percebe que você dá um jeito, porque você criou um compromisso com o terceiro, e você tem que ser coerente com aquilo que você fala? Você não pode chegar para a sua equipe e falar assim, galera, prospecta muito, cadastra muito, é o melhor momento. Aí você não faz. Você não consegue ser essa pessoa. E às vezes você se questiona, por que eu não tenho nenhuma equipe? Às vezes é porque você, sozinho ali no seu canto, não consegue ser líder de você ainda. Por quê? Você fala que vai prospectar, você senta e não prospecta. Você fala que você vai falar com o maior número de pessoas, você fala com uma, veio uma objeção, você desiste. Como você vai poder cobrar de alguém aquilo que você não faz? E às vezes você se pergunta, por que eu não tenho uma equipe? Às vezes é porque está faltando você ser a equipe que você quer ter. E às vezes dói ouvir isso. Mas é a verdade. Você concorda que para você ter pessoas com você, você tem que ser a pessoa? E número 1, liderança pelo exemplo, exatamente. Tem como você cobrar, em muitas aspas, do outro aquilo que você não é. Tem como você chegar e falar assim, galera, e aí, como é que tá a prospecção? Aí faz 10 dias que você não prospecta. Tem como? Você não consegue nem fazer essa pergunta. Se você tem caráter, você não faz essa pergunta. Aí você sabe que não faz sentido. Aí dói em você. Então, o seu prospecto, ele funciona do mesmo jeito que você. Dissonância cognitiva. Você precisa ser coerente com aquilo que você fala. Você precisa fazer aquilo que você prega. Você precisa, de fato, chegar aqui, dar um treinamento e fazer tudo aquilo que todo mundo fala. Você precisa chegar para a sua equipe e falar, vai dia 18, mas a primeira pessoa a comprar o ingresso foi você. Eu cheguei e já comprei 10. Por quê? Porque eu sei que vai ter 10 pessoas comigo, óbvio. As pessoas que são de fora, eu falo, vamos embora, dá um jeito, vamos ver passagem. Entra aqui comigo no Zoom que a gente vai achar essa passagem mais barata. Às vezes não dá, mas eu tentei. Por quê? Se eu quero para mim, eu quero para você. Então, sempre que vier uma objeção, qual é o melhor resultado para você? Olhar para ela e falar assim, dissociar ela de você. A objeção não é contra você, a objeção não te odeia, a objeção não te rejeita, é só uma objeção. Ela só existe. Tá ali. Aí o que você faz? Você resolve ela. É como se fosse, sabe, seu filho? Se você tem filho, você vai saber. Eu não tenho, mas eu tenho 5 irmãos. Aí eu sei mais ou menos como é que funciona. Aí ele chega para você e fala assim, eu posso tal coisa? Aí você fala assim, não, primeiro você tem que jantar. Depois você vai brincar. Você não tem que ser forte para falar isso pro seu filho. Às vezes você queria mesmo que ele fosse brincar, mas não é o certo a se fazer. Com a objeção é a mesma coisa. A pessoa vai te dar uma desculpa, você precisa ir contra aquilo ali, por mais difícil que seja para você. Sabe quando às vezes aquela pessoa chega para você e te dá uma desculpa que você até acredita? E você fala, nossa, realmente. Você acreditou ou não acreditou? É por isso que você precisa ter essa pessoa no seu time. Ela conseguiu te vender um negócio já. Vendeu para você uma ideia que você até acreditou.
time. Se ela é tão boa, traz ela pro teu time. Ela vai te ensinar, vai trazer outras pessoas ainda melhores que ela. Você não quer ter pessoas incríveis no seu time? Pega o ego, bota no bolso. Pega essa pessoa e fala, vamos embora voar, cara. Você tá tão bom que eu até acreditei. É isso. Aí você começa a entender que são só objeções. Não dói em você. Toda vez que você for falar, se for prospectar, que você for contornar uma objeção, pensa em uma coisa. Quem pergunta mais, ganha. E a segunda coisa? Quem fala menos, ganha também. Então, qual é o segredo para você fechar mais negócios? Fazer mais perguntas e falar menos. Sempre. Então, toda vez que você for prospectar, você vai lembrar disso que eu te falei, e você vai falar menos, e você vai perguntar mais, e aí você vai me mandar lá no Instagram, ou no WhatsApp, sei lá, qualquer lugar, e você vai falar assim, Lari, tô fechando mais, porque tô falando menos e perguntando mais. É isso que tem que fazer. O segredo de objeção não é você chegar e bater de frente com a objeção, é você contornar. O segredo da vida é comer pelas beiradas. Sabe quando você vai comer um mingau? Se você pegar a colher e lá no meio, você vai se queimar. O que você vai fazendo? Pela beiradinha, pela beiradinha, pela beiradinha. O que é pela beiradinha? É quando a pessoa te dá uma cartada, que ela já não quer saber de nada que você está falando, ao invés de você pegar e ir lá e queimar com tudo e falar assim, então eu não quero também te falar nada, você vai lá e vai comendo pelas beiradas. Vai falando assim, Fátima, mas me conta mais. Que negócio é esse que você trabalha? Você não tem tempo para nada, mulher? Me conta. Percebe? Você não queima tudo. Você vai pela beirada. E aí, no final das contas, o que você faz? Você vai até o meio. Você consegue chegar lá. Só que você vai devagar, fazendo boas perguntas e escutando mais, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou esperar um minutinho para todo mundo sorrir aqui, para você tirar uma foto, postar no seu Instagram e as pessoas perguntarem que treinamento é esse lotado que você estava, que negócio é esse que você faz. Porque as pessoas estão, de olho em você. Vou tirar a foto aqui para mandar lá no grupo. Calma aí. Sorriam. Vou mandar lá. Postem no Instagram de vocês, porque as pessoas estão sempre de olho. Tem sempre alguém vendo, não esqueçam disso, tá? Eu já vou colocar lá. O segredo da vida é comer pelas beiradas, que é verdade, tá? Beijo para vocês. Espero ter ajudado em algum momento. E coloquem em prática isso, porque foi o que eu fiz e foi o que deu certo, tá bom? Contem comigo sempre, estamos juntos, sempre como uma família, o Black, todos juntos até o fim, tá bom? Beijo para vocês, boa noite e uma ótima semana pra gente. Tchau!